e vivemos os sonhos. A partir de hoje, dê passos intencionais em direção da sua melhor versão. Tudo bem, obrigada. Excelente Obrigada, gente. mensagem, Amanda. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Amanda. Bom, então vamos passar a palavra para os oradores principais desta noite, Carlos Wizard e Vânia Martins. É com vocês. Estimados amigos, é uma alegria para mim, para a Vaninha, estar com vocês para mais um encontro de estudo bíblico. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para todos os demais que participam já há vários meses e alguns há vários anos, é uma transformação contínua. Saber que nós estamos nos aproximando da palavra do Salvador, nos conectando com o Senhor Jesus Cristo e fortalecendo o nosso espírito. Uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu abro as Escrituras é ver a preocupação do Salvador Jesus Cristo em fazer a vontade do Pai. Várias vezes ele declarou: Eu não vim ao mundo para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade do Pai. E não somente isso, mas muitas vezes, quando ele era questionado sobre qualquer tema ou tópico, ele respondia com passagens da própria Escritura. E algumas vezes, o Salvador se retirava para orar. E a Bíblia fala, em determinados momentos, que ele orava mais intensamente. Então, quando eu paro para analisar o próprio exemplo do Salvador, em que ele se dispunha a não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai, aonde ele usava a própria palavra para argumentar, ou para defender, ou para explicar, expor um conceito, um princípio, e quando ele se predispunha a orar, para mim, é uma grande chamada de atenção, porque cada um desses exemplos, literalmente, nos dão o rumo, como que nós devemos conduzir a nós mesmos. Ou seja, é natural a gente querer fazer a própria vontade, é da natureza do ser humano, mas temos que ter uma consciência que acima da nossa vontade tem a vontade do Pai. É natural a pessoa querer argumentar, se defender. O que não é natural, a pessoa abrir as escrituras para dar uma resposta baseada na palavra. E terceiro, é natural a pessoa querer tomar decisões pela sua própria cabeça, sem buscar uma inspiração divina. Então, Salvador, mesmo ele sendo filho de Deus, ele orava, não somente orava, mas em alguns momentos orava com mais intensidade. Bom, se ele, que era ele, orava com mais intensidade, imagine eu e vocês, como que devemos nos comportar perante o Senhor. Então, nessa abertura do estudo bíblico de hoje, espero que nós possamos ter essa consciência de buscar mais fazer a vontade divina, buscar mais o conhecimento através da palavra e buscar mais a inspiração através da oração. E eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, boa noite a todos, todos muito bem-vindos aqui ao nosso estudo de hoje. E nós estávamos falando a semana passada, isso para os novos que chegaram agora, nós estávamos falando que na casa do meu pai há muitas moradas e que o Pai Celestial está preparando um lugar especial para os seus filhos obedientes, mas que ele tem vários lugares que nós podemos ir na vida eterna de acordo com as obras que praticamos aqui nessa terra. E, semelhante ao que o Carlos, nós não combinamos, mas essa mensagem aqui foi muito oportuna, porque falamos coisas semelhantes. Eu vou iniciar lendo em Mateus 13, 45, 46, que diz: Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então, aqui é uma parábola que o Senhor está falando desse negociante que ia buscando pérolas.
e até que ele encontra uma pérola rara, de muito valor. E o que que ele fez? Para ele adquirir aquela pérola, ele vendeu tudo quanto ele tinha para comprá-la. Então, o Salvador ensinou que o reino dos céus é semelhante a uma pérola inestimável. Então, Cristo ensinando, ele usava muitas parábolas, comparações, para que o povo pudesse entender. E ele diz aqui que o reino dos céus é semelhante a uma pérola inestimável. E é o tesouro mais almejado acima de qualquer outra coisa. O fato daquele homem ter vendido tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola mostra que ele compreendeu que aquilo tinha um valor enorme. E ele assemelha essa pérola ao reino de Deus. Qual que é o reino de Deus? É viver com o nosso Pai Celestial na vida eterna. A vida eterna não é essa vida que estamos tendo aqui nessa terra agora, não é a nossa vida após a morte, quando vamos ficar no mundo dos espíritos por um tempo, aguardando a ressurreição, mas é depois da ressurreição, depois do julgamento final, cada filho de Deus que passou por essa terra vai receber um galardão, de acordo com as suas obras. Se as suas obras foram obras dignas do Pai, ele vai nos receber no seu reino, que é o reino celestial. Agora, se não formos dignos disso, vamos morar em outras moradas que ele preparou para todos os seus filhos. Mas aqui nos fala um pouquinho que buscarmos o que é agradável diante de Deus. Se nós queremos herdar esse reino, que é o reino dos céus, que está nas Escrituras, que é o reino, nós temos que buscar o que é agradável a Deus e não a nós. Então, às vezes, a gente quer agradar o nosso eu, né? E a gente esquece que para herdarmos o reino de Deus, nós temos que fazer coisas que agradam a Deus. Significa submeter nossa vontade à dele. Um dos propósitos de estarmos aqui na Terra é nós nos aprendermos a nos submeter à vontade de Deus. Daí está a escritura que o Carlos falou. Porque Jesus Cristo falando, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Olha só a vontade de Deus. Está aqui, hein? Que de todos quanto me deu, nenhum se perca. Então, a vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca. Pela vontade do Pai, todos deverão herdar o reino mais alto grau de glória, o reino celestial. Mas que eu ressuscite no último dia, e que Jesus Cristo ressuscite todas as pessoas no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o Cristo está reforçando que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna. Agora, não é só crer. Ah, eu acredito em Cristo. Cristo é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bondosa, um grande exemplo, um mestre, o Filho de Deus. Mas não é só isso. Esse crer em Cristo é nós fazermos a vontade do Pai como Cristo fez. O Pai Celestial deu a missão mais difícil de todas para Jesus Cristo, que era vir à Terra, nos ensinar o Evangelho e depois passar pela expiação. Então, Cristo, ele, quando estava no jardim do Getsemane, ele suou sangue por todos os poros, porque ele estava orando
para recebendo sobre ele todos os nossos pecados, para que o nosso julgamento fosse um julgamento justo. Ele disse o seguinte: olha essa escritura que diz assim. Ele fala: eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que, arrependendo-se, não precisassem sofrer. Então, o Senhor, ele sofreu por nós, tanto naquela agonia, enquanto ele estava no jardim do Getsemane, quando aquela agonia emocional daqueles julgamentos injustos que ele passou durante o dia, e depois a sua crucificação na cruz. Ele sofreu muito. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos, teve seus pregos, cravos nas suas mãos e nos seus pés e no seu pulso. E ele passou por um grande sofrimento para pagar pelos nossos pecados. E isso tinha sido uma solicitação feita pelo Pai antes da fundação do mundo, antes do Pai Celestial ter, nosso Deus, ter criado essa terra, ele já solicitou para Cristo ser o nosso Salvador, porque nós jamais voltaríamos à presença de Deus sem Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque era impossível ficar nessa terra sem cometer nenhum pecado, sem ter um mau pensamento, sem ter um sentimento ruim, de raiva, qualquer coisa. Impossível nós passarmos aqui 70 anos, 80 anos, 100 anos, sei lá, sem pecar, ou quebrar as leis de Deus, ou fazer a nossa vontade em vez da vontade do Pai. Então, Cristo lhe pagou por esse pecado, para que nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e pudéssemos voltar a receber, a termos chance de receber a vida eterna. O que é a vida eterna? É viver com Deus, é viver próximo ao Pai no seu reino. Ele vai proporcionar outros reinos de glória para aqueles que não forem fiéis aqui nesta terra ao Senhor. Então, às vezes, nós estamos muito preocupados com o que eu quero. E tem pessoas que falam abertamente: não, eu que decido a minha vida. A vida é minha, eu faço o que eu acho. E realmente a vida é sua e cada um tem o livre-arbítrio. Cada um pode escolher. Só que escolher aonde vocês irão é Deus que vai escolher, após o seu julgamento final. Então, aonde vocês vão viver a sua eternidade é uma decisão que o Senhor é que vai tomar. E vai ser de acordo com as nossas obras, com as nossas atitudes, com o nosso período que estamos aqui nessa terra. Essa terra é uma escola e também um teste. Nós estamos passando por provações aqui e o Senhor está nos dando a oportunidade de melhorarmos a cada dia. Às vezes o Senhor nos dá uma situação na nossa vida e a gente não aprende com aquela situação. Sabe o que acontece? Ele dá novamente algo semelhante para nos dar oportunidades. Enquanto estamos vivos, estamos tendo oportunidades de aprendizado e oportunidades de crescimento espiritual e de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único ser que passou por esta vida sem cometer pecados. Ele era o Filho de Deus. E ele veio a essa terra com a sua missão. E ele foi e cumpriu exatamente o que Deus pediu para ele. Mas assim como o Pai pediu coisas difíceis para Jesus Cristo, que foi pagar pelos nossos pecados e também ressuscitar no terceiro dia, vencer a morte, o, o Senhor também pediu coisas para cada um de nós. Daí você vai, o que Deus pediu para mim se eu não me lembro de nada? Aonde está o que Deus pediu para nós? Se encontra nas Escrituras. Ele diz lá,
Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo falou isso. Então, nós temos que nos aperfeiçoarmos aqui, sermos cada dia melhor. Hoje eu venço uma fraqueza, amanhã eu venço outra, e eu vou me tornando uma pessoa melhor, através de viver a vontade de Deus e não a minha. Só assim que eu vou crescer. Enquanto eu fico só escolhendo, hoje eu vou, eu vou me divorciar. Meu marido, às vezes, é muito chatinho, isso e aquilo, e eu decido que eu vou me divorciar. Mas essa é a vontade de Deus. O Senhor não aprova, Ele quer que as famílias sejam eternas, Ele quer que nós voltemos em família para o reino celestial com Ele. Então, Ele não quer. Então, em vez de nós querermos o divórcio, nós temos que dizer, eu quero aplicar os ensinamentos de Jesus Cristo na minha família, no meu lar, e viver esses ensinamentos e transformar o meu casamento e vencer todas essas fraquezas, essas vontades que às vezes temos. Então, nós precisamos ter essa visão, que não é a nossa vontade, é a vontade do nosso Pai que está nos céus. Agora, nós somos livres para escolher. Então, o Senhor nos dá uma prova, a gente erra, dá de novo. Mas ele não tá enquanto estamos vivos, estamos passando por essa experiência. Mas ele não nos obriga. O Senhor não quer ninguém obrigado de volta na sua presença. O Senhor quer que nós façamos a sua vontade com um coração aberto, que nós desenvolvamos esse sentimento de amor pelo Pai Celestial e um desejo ardente de estar com Ele novamente. E daí não é fácil, porque nós não estamos vendo Deus, nós não estamos estando com Ele todo dia. Então, nós precisamos nos conectar com o nosso Pai Celestial através da oração, como o Carlos falou também. Quando nós nos conectamos com Deus, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir sentir o seu amor por nós. Nós vamos conseguir sentir a sua presença na nossa vida. E daí sim, nós vamos desenvolver o desejo de estarmos com Ele novamente. E para estarmos com Ele novamente, precisamos fazer a sua vontade, não a nossa. A minha mãe, já falecida há alguns anos, ela, quando todos os filhos casaram e saíram de casa, ela resolveu, agora eu tenho tempo. Porque antes, muito fácil, ela teve 8 filhos, não tinha tempo para nada. Ela disse, não, agora eu vou ler a Bíblia, muito bem lida, mas eu vou ler inglês e português. Ela pegou uma Bíblia em inglês, uma Bíblia em português, e ela começou. Desde o primeiro versículo, ela lia uma vez em português, uma vez em inglês, uma vez em português, uma vez em inglês e uma vez novamente em português. Então, ela leu a Bíblia inteirinha, 5 vezes cada versículo. E ela levou algum tempo isso, mas ela fazia isso todas as manhãs. E daí, um dia, conversando com ela, eu falei assim, mãe, mas o teu inglês deve estar ótimo, hein? Quanto vocabulário que você já aprendeu aí nas escrituras? Ela disse, não, inglês não sei. O que eu sei é que agora eu conheço Deus. Então, ela conhecia exatamente o que ela precisava fazer para voltar a viver com o Pai Celestial. Porque está nas Escrituras. O Senhor nos deixou o mapa, o GPS, que nós devemos, como devemos agir. Aqui eu marquei algumas coisas, mas aqui diz assim: é preciso um coração corajoso e bem disposto, a fim de fazer uma pausa e buscar uma introspecção mansa e honesta para reconhecer as fraquezas da carne em nossa vida que podem impedir nossa capacidade de nos submeter a Deus e, por fim, decidir adotar sua vontade em vez da nossa. Então, precisa
de uma introspecção, quer dizer, nós analisarmos cuidadosamente o nosso espírito, a nossa alma e vermos, puxa, eu não estou sendo tão leal a Deus assim. Acho que eu estou sendo, fazendo a minha vontade, não estou fazendo a do Pai. Eu preciso mudar isso. Então, para você chegar a esse entendimento, aonde que você precisa mudar, você precisa parar um tempo, um domingo, um sábado, sei lá, uma noite, uma madrugada, e refletir como está a sua vida. O que que você está fazendo que está agradando a Deus? O que que você está fazendo que está desagradando ao Pai? E por que que você está fazendo essas coisas que está desagradando? É porque provavelmente você está levando pelo ser natural. Acho para mim é que é o homem natural, inimigo de Deus. Porque nós, o que que acontece? Muitas vezes agimos por nós mesmos, com a nossa cabecinha. Só que a nossa cabecinha, eu vou ler para vocês o que está aqui no livro de Mórmon, que é uma passagem muito importante, que diz assim: porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a se submeter a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Essa escritura é muito clara, que o homem natural, ele é inimigo de Deus, e ele vai ser sempre assim. E a gente precisa se submeter à vontade do Pai Celestial para nos transformarmos como uma criancinha pura, mansa, humilde. Então, nós precisamos. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa de um dia para a noite. Amanhã eu vou levantar totalmente submissa ao meu Pai Celestial. E o ser natural aqui, que é inimigo de Deus, que quer fazer justamente o contrário, que o ser natural quer nos derrubar, que nós somos com essa natureza. E não é só o ser natural, hein? Nós temos essa natureza, mas nós temos também as tentações que vêm do Satanás. Satanás não quer que a gente vá morar no mais alto grau de glória com Deus, que tenhamos vida eterna com Ele. Então, nós precisamos ficar alertas. Será que eu estou fazendo a vontade do Pai ou eu estou seguindo os sussurros do Satanás na minha vida? Será que eu estou fazendo a minha natureza? Porque por natureza nós somos. Aqui tem até uma escritura, vou ler aqui. Ou seja, não sei se eu marquei todas. Não, não marquei. Mas aqui diz assim que. Achei. Tá aqui. Em 2 Timóteo 3 de 2 e o 4, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amante dos deleites do que amantes de Deus. Então, isso aqui já está lá no Novo Testamento, já está sendo falado que nesses dias ia ter pessoas naturais aqui, né? Pessoa que se preocupa só com ela mesma, pessoa que é soberba, desobediente, ingrata, e etc. Então, temos que saber isso, que existe isso, e que nós queremos viver com Deus.
Nós queremos voltar a ter vida eterna. E para isso nós temos que nos transformar. Transformar o nosso íntimo, a nossa vida, e isso vai refletir em todas as pessoas à nossa volta. Quando nós nos transformamos, nós transformamos também o ambiente em que vivemos. Então, não é fácil essa transformação, mas sentindo a presença de Deus na nossa vida que é possível. Nós precisamos sentir Deus, precisamos sentir a influência do Espírito Santo, precisamos compreender o Evangelho de Jesus Cristo e o grande sacrifício que ele fez por nós. Então, tem pessoas que falam assim: aconteça o que acontecer, vivo minha própria verdade ou faço o que me agrada. Isso aconteceu lá em Roraima, quando nós estávamos na nossa missão de serviço lá para os venezuelanos, os refugiados. Eles estavam na rua, numa situação muito difícil, e nós fomos convidados para servirmos uma missão de Humanitário. humanitária, de ajuda humanitária para as pessoas. E nós fomos lá, e o que eu percebi naquela. Nós recebemos muitas pessoas, né? Pessoas que vieram de vários lugares para ajudar. Tinha muita gente preocupada em ajudar os venezuelanos. E um dia o Carlos falou: Olha, vai chegar um pessoal de São Paulo aí, e nós vamos num jantar com eles, que eles vão ver o que eles querem saber, o que eles podem ajudar os venezuelanos. E nós fomos nesse jantar. Eu não sei como começou a conversa, vai de lá, e eu disse: Bem. Nós temos que fazer o bem, porque é um mandamento do Senhor. E o Pai Celestial quer que a gente obedeça a todos os seus mandamentos. E daí tinha uma pessoa na mesa, que ela quase que virou a mesa. Ela ficou tão horrorizada com a minha frase que ela disse: Mas como? Que mandamento? Não tem que cumprir mandamento nenhum. Eu faço aquilo que é da minha vontade. Eu vim aqui para fazer a minha vontade, eu vou aqui ajudar, mas eu não quero saber de mandamento de Deus nenhum. Então, ela te mostrou ali bem o ser natural. O nosso ser natural é assim. Ah, não quero saber de nada, quero fazer do meu jeito, da minha vontade. Quando, na verdade, nós viemos para esta terra com essa missão de aprendermos a fazer a vontade do Pai. Só que a falta do conhecimento, a falta dos ensinamentos, a falta da experiência com Deus, a experiência com o Espírito Santo, faz com que fazia com que essa pessoa ficasse tão nervosa quando eu só citei que era o mandamento de Deus nós servirmos o nosso próximo. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra com esse propósito, o propósito de nos tornarmos pessoas melhores. O Senhor vai compensar tudo aquilo que a gente não conseguir nos aperfeiçoar. Então, quando chegar no dia da nossa ressurreição, Cristo vai completar tudo o que falta na nossa vida. Mas, para que isso aconteça, nós temos que estar fazendo a nossa parte. E a nossa parte é uma busca constante de nos aproximarmos de Deus, conhecermos a Sua palavra e vivermos os seus ensinamentos. E vivermos a vontade do Pai, fazermos a vontade do Pai. Então, isso vai nos dar. Daí eu digo: mas eu não vou conseguir ser perfeito nessa vida. E não vai mesmo. Ninguém vai chegar à perfeição nesta vida. Mas vamos ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. Ele nos aperfeiçoará. Mas para isso, precisamos fazer a nossa parte. Então, às vezes, as pessoas começam animadas, participando, estudando, orando, dali passa um mês, dois, elas desistem e saem e não perseveram, porque é difícil. É difícil ficar aqui ouvindo uma hora aqui falar de Jesus Cristo, que eu tenho que mudar, que eu tenho que me aperfeiçoar, que eu tenho que me transformar em uma pessoa melhor. É difícil, mas
É o único caminho que nos levará de volta a viver com Deus. É, é a pérola de grande valor. É nós encontrarmos essa pérola. Enquanto a gente quer achar, eu acho que Deus pensa assim, que Jesus Cristo pensa assado, que devo fazer assim, eu também acho que a minha vontade prevalece. Não. A vontade do Pai é que tem que prevalecer na nossa vida. E quando nós não sabemos qual é a vontade do Pai, nós temos que buscar, através da oração, da meditação, nos chegarmos ao Senhor, pedirmos para Ele nos orientar. E é interessante que quando nós damos o primeiro passo e buscamos o Senhor, Ele vem ao nosso encontro imediatamente. Agora, Ele não vem se nós não o chamarmos, se nós não o buscarmos. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Nós viemos com esse propósito aqui de nos aperfeiçoar. Ele não vai ficar nos cutucando, ei, ei, ei. Ele deixou já a sua palavra escrita, ele deixou os profetas, que chamam, desde o início do mundo, têm nos ensinado a palavra, mas ele deixou que cada um faça a sua própria escolha. Se eu escolho seguir Jesus Cristo, ele vem ao meu encontro. Agora, se eu disser, não, não vou pagar o preço dessa pérola, o Senhor permite. É uma escolha nossa. E pagar o preço não é fácil. Não é fácil. Então, eu gostaria de prestar o meu testemunho para vocês, de que eu tenho uma consciência muito grande de que esta vida é o tempo para nós nos prepararmos para o nosso encontro com Deus. É esta vida. Tem vida após a morte? Tem sim. Nosso corpo fica aqui no, na terra, mas o nosso espírito continua vivo e continuamos progredindo. Mas esta vida, neste corpo mortal, que faz com que nós possamos progredir com muito mais rapidez, um aperfeiçoamento muito mais maior. É esse período que nós temos. E passamos por essa vida apenas uma vez. Então, às vezes, as pessoas pensam que, não, eu passo por essa vida, não vou muito bem, mas daí eu morro, vou para uma outra vida e vou morrendo e passando por outra. Não existe isso. Nas Escrituras, nada consta a respeito disso. Nós passamos pela vida uma única vez e por isso temos que caprichar. Nós não podemos esperar que Deus vai nos dar essa bênção de vivermos com Ele na eternidade, se nós não formos obedientes às suas leis. E uma das suas leis é nos submetermos à sua vontade. Então, é um grande desafio. Um desafio para vocês e para mim também, para o Carlos, para todos os filhos de Deus. Para nós transmitirmos isso para os nossos familiares, de que essa vida é importante. Os jovens hoje estão perdidos, estão tirando a própria vida, porque não sabem que essa vida é algo precioso para o progresso eterno, porque não foram ensinados por pais, líderes e religiosos, deixaram de ensinar isso para eles, de que a vida deles é de imenso valor. Por quê? Porque através do nosso corpo, nós estarmos aqui nessa experiência terrena é o tempo do nosso aperfeiçoamento. E daí a pessoa vai lá e tira a vida e faz o quê? Diminui o seu tempo de progresso. Então não pode fazer isso. Mas fazem por falta de conhecimento. Então, quanto mais nós pudermos transmitir às pessoas que elas são filhas de Deus, que elas têm um propósito de estar aqui, e o seu propósito é o seu aperfeiçoamento para voltar a viver com Deus na eternidade, essa é a que a pessoa precisa saber, para ela não se envolver em coisas erradas e também não se deixar levar pelas tentações de Satanás, porque é Satanás que toma conta das pessoas e fala, ó, a tua vida está muito difícil, tua vida está muito chata, você está sendo muito perseguido, é melhor você tirar a tua própria vida. Ele que coloca na nossa mente. E às vezes vem até através da internet, mas ele está por trás
de tudo isso que está acontecendo com as pessoas. Então, nós precisamos ter esse entendimento que essa vida é a coisa mais importante que nós temos, que nos levará a viver com Deus. E eu costumo falar do, do copo d'água. E como sempre tem gente nova, eu vou falar novamente, que a nossa vida terrena é semelhante a um copo de água. Imagine a quantidade dessa água com a quantidade de água que existe no mar, nos oceanos. É muita diferença. Mas toda a nossa eternidade, que é o oceano, vai depender desse copinho de água, do que nós fazemos com a nossa vida aqui na Terra. Então, nós precisamos acordar e sair da nossa zona de conforto para irmos ao encontro do nosso objetivo final, que é viver com Deus na eternidade. E eu presto esse testemunho de que essas coisas são verdadeiras e que estão nas Escrituras. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora nós já temos o nosso tempo aqui, nós temos uns 13, 14 minutinhos para vocês fazerem perguntas e nós vamos responder as perguntas e vamos tentar ajudá-los no que for possível. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha e nós vamos chamando por ordem aqui, tá bom? A Amanda é a primeira que levantou a mãozinha. Pode falar, Amanda. Pode abrir o microfone, por gentileza. Boa noite, sou eu, Amada. Ah, Amada, desculpa. Amada. Só para garantir que sou eu mesma, que eu não estou furando fila. É você sim. Boa noite a todos, nobres colegas. Boa noite, Carlos Wizard, Vânia. Prazer estar aqui com vocês. Lindas palavras, muita profunda reflexão a partir disso. Queria fazer uma pequena colocação que é algo que vem acontecendo comigo. Logo ao acordar, a sensação de muita gratidão pela vida, a percepção assim de logo de olhar pela janela, contemplar a criação, a natureza, o céu, o nascer do sol. Então ver que